O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus veio da Galileia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Por enquanto, deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar? Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes, celebramos hoje com a Igreja a festa do batismo do Senhor. A festa do batismo sempre vem depois da Epifania, porque na segunda após a Epifania, porque no domingo nós transferimos algumas solenidades. No Brasil, nós transferimos essas solenidades para o domingo, porque o povo participa mais na missa aos domingos. Assim, a festa do batismo do Senhor é transferida para a segunda próxima. Assim, queridos irmãos e irmãs, ao celebrarmos esta festa do batismo do Senhor, nós estamos também encerrando o tempo do Natal. Amanhã já iremos retomar o tempo ordinário da igreja, que é o tempo comum, que iremos celebrar alguns domingos com ele, e após iremos abrir o tempo da Quaresma, o tempo da Páscoa, retornar o tempo comum e assim encerrar o ano litúrgico, abrindo com o tempo do Advento. Este é o ciclo da igreja, né? O ciclo da igreja sempre nos apresenta e nos remete à pessoa do Cristo, aquilo que ele fez, aquilo como ele agiu, e agora, ao encerrarmos o tempo do Natal, iremos perceber a vida pública de Jesus, o início da vida pública dele. Assim, nós encerramos o tempo do Natal, abrindo o tempo comum, apresentando Jesus, iniciando a sua missão, após o seu batismo. Até o batismo, Jesus caminhava, mas não era tão famoso assim, podemos assim dizer. Mas agora, após o batismo, nós temos a presença do Cristo que começa a sua vida pública e também começa a mostrar-se, não como o melhor de todos, mas a mostrar-se como aquele que veio e se encarnou no meio de nós para nos salvar e para anunciar o rosto misericordioso do Pai. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, ao celebrarmos esta festa do batismo, eu acho que nós devemos recordar e retomar o dia em que fomos batizados. Vocês que aqui estão, ou vocês que acompanham a cada um de nós através da TV, lembram o seu dia que foram batizados? Ah lá, louvado seja Deus, porque a maioria não lembra. O padre foi batizado dia 21 de maio de 1995. Eu tinha quase 4 meses. E hoje estou celebrando com essa casula, que é a roupa do padre, que a minha madrinha de batismo me deu, para agradecer e render graças pelo testemunho que o padrinho e a madrinha de batismo dão para cada um de nós. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, como sempre gostamos de celebrar a data do nosso nascimento, e é importante celebrar o aniversário, mas é importante lembrar-se também do dia em que nós nascemos para Cristo, através do sacramento do batismo. O dia em que deixamos de ser criaturas e nos tornamos filhos e filhas de Deus. Da mesma forma como foi proclamado aqui no Evangelho, nós devemos
relembrar que no dia do nosso batismo, assim como aconteceu com Jesus, o Espírito Santo desceu sobre cada um de nós. E assim fomos acolhidos nesta família que se chama família cristã, família dos seguidores de Jesus Cristo. Portanto, é importante lembrar, recordar a data do nosso batismo, e se você não sabe, procure aí na secretaria de sua paróquia. A secretaria da paróquia, o padre brinca que é tipo um cartório. Tem vários documentos, tem uma história. E lá tem os livros de batismo, onde está, além da data do seu batismo, o nome do padre que te batizou, ou do diácono que te batizou, ou do bispo que te batizou, para que você também possa rezar por ele. É muito prazeroso quando a gente celebra o batismo de uma criança, igual nesse último sábado, batizei 3 novas crianças, Maria Flor, Zoé e o outro padre está esquecendo o nome. Não estou lembrando o nome da terceira criança, mas batizei 3 crianças. Vicky, muito obrigado, Jéssica, soprou aqui na minha orelha. Então, 3 novas crianças que o padre batizou. E é muito bom quando a gente celebra o batismo da criança e depois vem e fala assim: você me batizou, você que me fez cristão. No último sábado também veio uma criança que eu batizei, filha do meu catequista de infância. Assim, a gente fica feliz por perceber que a presença de Deus caminha no meio de nós e que é uma alegria muito grande batizar as crianças e inseri-las no caminho de Jesus Cristo. É muito bom. Vocês não têm a noção como é prazeroso e realizador ver o brilho nos olhos dos pais, o brilho nos olhos dos padrinhos em trazer esta criança para o batismo. É muito bom ver isso, para perceber que o Cristo foi batizado não porque ele precisava, mas sim para cumprir toda a justiça e toda a lei. O Cristo não tinha pecado, não precisava passar pelas águas para lavar os pecados, mas ele fez isso para cumprir toda a justiça. Portanto, ao celebrarmos a festa do batismo de Jesus, nós também peçamos a Deus que nós exerçamos a tríplice missão do nosso batismo. Nós, quando fomos batizados, fomos convidados a sermos reis e rainhas, sacerdotes e sacerdotisas, profetas e profetisas. Esta é a tríplice missão do batismo: ser rei, sacerdote e profeta. Rei para anunciar o reino do Cristo. Sacerdote para que assim, através dos sacrifícios, nós possamos nos aproximar da graça e do amor dele. E profetas e profetisas para anunciar aquilo que está em coerência com o Evangelho e denunciar aquilo que está em incoerência com o Evangelho. E aí os senhores e as senhoras me permitem fazer uma grande crítica à igreja desde a década de 80, 70, por aí vai. Nossa catequese está em um grande declínio, está cada dia que passa afundando. Por quê? Porque nós não estamos fazendo com que nossas crianças, com que nossos jovens, com que nossos bebês façam a adesão a uma pessoa, como o próprio Papa Bento XVI disse. Nós escolhemos seguir uma pessoa, Cristo. Nós não estamos, enquanto igreja, conseguindo fazer com que as pessoas sejam iniciadas na fé. No último sábado, a liturgia falava um pouco do batismo, e eu disse que, infelizmente, nós estamos trazendo os nossos filhos para batizar com superstições que estão em incoerência com a fé católica. Para espantar olho gordo, quebranto, espinhela caída, para parar de chorar no tempo de chuva, não ter medo de relâmpago. Isso no batismo não serve para isso, não.
Nem tragam seus filhos para batizar por conta disso. Não tem sentido trazer. Nós estamos trazendo para isso. Às vezes, infelizmente, graças a Deus tem alguns que têm mais consciência, mas infelizmente nós estamos em um declínio de fé. Por quê? Porque nós voltamos lá atrás, ou seja, se os pais não receberam uma educação na fé, como que eles vão dar para os seus filhos aquilo que eles não têm? Assim, esta é a minha crítica. Nós, infelizmente, hoje, enquanto igreja, estamos em um declínio catequético que, se não corrermos atrás, nós estamos perdidos. Por quê? Porque as pessoas não fazem adesão a uma pessoa que é o Cristo, mas fazem adesão a um padre, fazem adesão a um fulano da igreja, fazem adesão a humanos e não ao Cristo. Eu procuro a missa que me agrada, eu procuro a música que eu gosto na missa, eu procuro a missa de cura e libertação. Toda missa é cura e liberta, toda missa tem Jesus. Vamos parar com essa besteira. Não existe isso. Nós devemos buscar seguir a Cristo, não aos homens. Nós devemos buscar os sacramentos. Nós não celebramos na igreja um derramamento de água na cabeça das crianças. Nós celebramos a fé na Trindade Santa. Banho vocês dão muito bem nos seus filhos em casa. O padre não precisa dar banho na criança. Aqui nós não celebramos a Eucaristia com bolo e suco de uva. Aqui, realmente, tem a presença real e substancial do Cristo. É corpo e sangue, não é teatro. Nós estamos numa banalização sacramental, onde as pessoas querem fazer e receber os sacramentos para cumprir preceitos e tradições. Façamos e corrijamos isso na nossa vida, se assim o pensamos. Porque, infelizmente, nós, enquanto igreja, devemos correr atrás desse prejuízo, para que nós, enquanto povo, sejamos verdadeiramente filhos adotivos do Cristo, pelo batismo, como o padre rezou na oração coleta. Sejamos filhos adotivos e não pagãos sacramentados. Sejamos pessoas iniciadas na fé, que fazem a adesão à pessoa do Cristo, e não pessoas simplesmente que buscam a Cristo e a sua igreja quando precisam, para cumprir preceito e para mostrar para o outro que eu faço isso ou faço aquilo. Vamos buscar essa certeza e esta verdadeira missão do nosso batismo, para que assim possamos conhecer a nossa fé, exercer a nossa fé, vivê-la e proclamá-la, para que assim o Cristo, que um dia foi batizado no Rio Jordão, possa a cada dia ser mais conhecido. Porque, infelizmente, muitas pessoas foram sacramentadas, mas não fizeram a experiência verdadeira do encontro com o Cristo. É muito triste dizer isto, mas esta é a verdade. Muitos de nós católicos recebemos o batismo, fizemos a primeira Eucaristia, fomos crismados, confirmamos o nosso batismo, mas ainda não conhecemos a nossa fé. Não conhecemos a doutrina e a tradição da igreja. E aí ficamos apanhando igual cachorrinho com fome aí na rua, porque não conhecemos a nossa fé. Assim, convido a cada um de nós, ao recordarmos o nosso batismo, lembrarmos da experiência radical que devemos fazer da nossa fé. Não um radicalismo extremista. Tenho muito medo do extremismo e do laxismo, mas busquemos um equilíbrio, como diz Tomás de Aquino, para que assim consigamos viver a nossa fé, seguindo a Cristo, buscando a meta de cada um de nós enquanto cristãos, que é o céu. Pelos nossos primeiros pais, o céu, o paraíso, foi fechado. Mas pelo batismo do Cristo, o céu se rasgou e a Trindade se manifestou no meio de nós. O Pai disse: "Este é meu Filho muito amado, em quem ponho o meu agrado."
O Espírito desce em formato de pomba e o Filho é batizado, não porque precisava, mas para cumprir toda a lei.